Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui em São Paulo, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E de ontem para hoje teve apenas um pequeno ataque russo com 2 drones que foram abatidos pela defesa antiaérea ucraniana. Mas em compensação, teve um monte de ataque ucraniano em território russo, inclusive em Moscou. Existem relatos de drones em Moscou, também aqui em Briansk e também em Donetsk, a cidade ocupada de Donetsk, aqui na Ucrânia, né? A gente tem também informações do ataque de ontem, aqui naquele campo de Morozovsk. Vocês lembram, a gente falou ontem que os ucranianos fizeram um ataque com drones e os russos chegaram a publicar uma imagem de um avião que teria tido pequenos danos, assim, furinhos na asa e um outro pedacinho quebrado, assim, e aquilo ali foi todo o dano que os russos admitiram, né? Agora a gente ficou sabendo que foram 2 aviões totalmente destruídos e 10 outros danificados nesse ataque ucraniano aqui em Morozov, né? Bom, os russos estão fazendo um ataque bastante perigoso aqui em Novomihailivka. Novomihailivka, a gente já mencionou esse problema aqui. Ontem os russos conseguiram avançar ao sul e estão fazendo um movimento de pinça para tentar tomar Novomihailivka. É uma coisa preocupante, como eu falei, essa cidade aqui tem um pouco mais de importância estratégica, justamente por ser próximo a Vuhledar e permitir aos russos, em tese, proteger Volnovakha. Era uma parte do fronte que estava meio abandonada, sem movimentação há muito tempo. Vamos ver quais são as chances dos russos avançarem de fato aqui, né? Além disso, tem várias outras ações aí na linha de frente, não tem nenhuma grande boa notícia, não lamento informar. Tem mais um monte de pequenos avanços russos na linha de frente, nada significativo. Esse daqui é o mais sério deles, mas também teve avanço em Bakhmut, em Avdiivka, em outros lugares da linha de frente também, né? Infelizmente. Bom, ontem teve uma grande discussão na imprensa americana e ucraniana sobre assuntos críticos da Ucrânia, né? Na imprensa americana foi principalmente aquela entrevista do Budanov sobre a questão de mobilizados e coisa e tal, que repercutiu muito lá nos Estados Unidos, o pessoal dizendo que a Ucrânia está forçando as pessoas a lutar, como se todos os países não fizessem isso, né? Como se a Rússia não fizesse muito pior do que isso, na verdade, né? Bom, e na Ucrânia o que está discutindo foi justamente uma reportagem do Kyiv Independent, um jornal lá de Kyiv, que estaria criticando ou insinuando que Zaluzhny e Zelensky estão brigados, que não estão falando um com o outro. Isso é falso, mas de qualquer forma causou uma certa confusão. Certamente desinformação russa o que está acontecendo, né? Bom, vamos falar também dos protestos na Sérvia. A Sérvia teve eleições recentemente que aparentemente foram fraudadas mais uma vez com auxílio russo, venceu mais uma vez o candidato pró-Rússia lá e o pessoal da Sérvia parece que já encheu o saco disso, está fazendo enormes protestos lá no país, né? Isso, lógico, pode diminuir a influência russa ali na região da Europa. Seria uma excelente notícia, mas vamos ver o que vai acontecer com isso aí ainda, né? E bom, temos que falar do patético governo brasileiro, do idiota do Celso Amorim, do Lula, que falaram que o G20 no Rio tem que ter a presença do Putin, temos que dar um jeito de trazer o Putin aqui para o Rio. Eu não duvido nada esses patetas tentarem denunciar o Tratado Penal Internacional só para trazer o Putin para cá. Um absurdo completo, uma regressão absurda na política externa brasileira, só para satisfazer o Lula que quer trazer o amiguinho dele, ditador socialista, para cá, né? Um absurdo completo. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Viadão, Treino de Defesa Pessoal e Tiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, eu estou em São Paulo hoje. Eu vou gravar daqui a pouquinho um podcast lá no podcast Os Sócios, aqui em Barueri. Já estou aqui em Barueri, já em Alphaville, e então não percam, meio-dia vai ter esse podcast com o pessoal ali, muito interessante, sobre a eleição do Milei na Argentina, vai ser o podcast, né? Bom, amanhã, hoje mesmo, depois do podcast, eu já pego o avião, já volto para o Rio, então amanhã já volta tudo ao normal, a nossa cobertura aqui, né?
Bom, falando aqui sobre a situação na Ucrânia, então, como eu disse, houve 2 drones Shahed lançados essa noite, muito menos do que o normal, né? Normalmente a Rússia tem lançado grandes ataques de drone, mas hoje foram só 2, ambos foram derrubados. Agora, teve explosão em Briansk, na Rússia. Na verdade, nessa cidadezinha aqui, Briansk, o estado de Briansk, não a cidade de Briansk, né? A cidade de Briansk é essa cidade aqui, e aqui tem todo o Oblast, o estado de Briansk. Então, nessa região aqui, na cidadezinha que tem aqui, é que teve essa explosão. Não dá para saber o que foi atingido, se teve alguma coisa atingida, se foi só o drone derrubado. Tudo que a gente sabe é que houve uma explosão por aqui, né? Agora, uma informação muito interessante que a gente teve foi justamente do ataque de ontem, na base de Morozovsk, né? A gente falou sobre isso ontem. Ontem os ucranianos fizeram um grande ataque aqui em Morozov, próximo a Rostov, na verdade no Oblast de Rostov. Aqui, ó, Morozov é essa região aqui. Aqui tem uma base aérea muito grande dos russos, né? E a gente falou que teve certamente dano, teve imagem de explosão e coisa e tal. E os russos divulgaram que o dano teria sido apenas um aviãozinho que tinha 2 furinhos na asa e uma outra coisa quebrada. Ou seja, teria algum dano, mas seria coisa muito pequena no final das contas, né? E como eu alertei no vídeo de ontem, eu falei, olha só, os russos se eles estão mostrando isso é porque foi muito pior do que isso. E de fato, hoje a gente tem informação de que os ucranianos, na verdade, fizeram um ataque com 17 drones, 7 desses drones foram derrubados, o resto destruiu 2 aviões Su-34, que são jatos modernos russos, e danificaram outros 10 aviões, né? Então a gente tem a imagem aqui, esse daqui é a imagem do campo de pouso em situação normal, um monte de aviões por ali, né? Isso aqui não é do ataque em si, é uma imagem antiga, mas só para mostrar como tem realmente muito avião ali naquela região, e ter destruído 2 e danificado 10 é um excelente resultado com esse ataque, né? Além disso, os ucranianos atingiram Rostov, Lipetsk e Volgograd com um ataque de drones, né? Isso daqui, na verdade, está falando dos últimos dias, então ele está falando desse ataque ali em Rostov, na região de Volgogrado, Lipetsk, várias outras regiões foram atacadas, sempre instalações militares sendo atacadas pelos ucranianos ali, né? E hoje a gente tem a informação de que na cidade de Moscou a defesa antiaérea está ativa e os voos para os aeroportos lá de Moscou foram suspensos, justamente em função de ataque de drones ucranianos na cidade de Moscou. Novamente, a gente não tem informação sobre o que teria sido atacado lá, é possível que a gente tenha essa informação nos próximos dias, né? Também na cidade de Donetsk, parece que teve uma grande explosão agora há pouco, né? Eu estou gravando esse vídeo 1h da tarde lá na região de Kiev. Isso aqui aconteceu por volta de 11h30. Hoje, do dia 19, né, aconteceu uma grande explosão ali em Donetsk. É tipicamente assim que a gente começa com a informação, você tendo as pessoas comentando no Telegram que ouviram, né? O pessoal ouviu em Shakhterskaya, que é um bairro lá de Donetsk, algo muito, muito barulhento, né? Muito barulhento e com fumaça. Chegou em Marshak. Aí o outro responde aqui, eles já falaram em um outro lugar que teve chegada, né, teve mísseis chegando em Shakhterskaya e Kievsky Prospect. Ou seja, teve 2 chegadas grandes lá na cidade de Donetsk. Como eles falam aqui, não apenas o barulho, mas também tem fumaça. Também pegou fogo em alguma coisa lá em Donetsk, né? De novo, isso aconteceu agora, poucos minutos antes de eu gravar o vídeo, então a gente não tem também muitas informações, mas conforme for a gente vai ter mais informações mais adiante, né? Bom, o blogger russo, o Zivov, ele está dizendo que ele está propondo a criação de unidades HIMARS Hunters, ou seja, um grupo avançado de russos, um grupo pequeno para infiltrar dentro da Ucrânia e descobrir onde é que estão os HIMARS e tentar destruir os HIMARS. Isso mostra o quanto que está machucando os russos, os HIMARS ali na Ucrânia, né? De fato, tem sido um pé no saco para eles, né? E ele fala aqui que a artilharia ucraniana é intocável no momento e está destruindo totalmente as posições avançadas dos russos ali na região da margem esquerda do Dnipro. Olha só o que ele diz aqui, né? Sobre o alcance da artilharia de longo alcance. Operando a uma profundidade de 10 km ou mais do Dnipro,
tem os HIMARS e outros tipos de obuses autopropelidos. Eles, junto com os times de drones do inimigo, no caso dos ucranianos, são a maior dor de cabeça nessa área. O inimigo está atingindo a margem esquerda com munição cluster e cargas com minas remotas, né, fazendo minas remotas. A artilharia do inimigo é móvel. Eles atiram e mudam de posição. Não é realístico achar que a gente vai destruir eles depois de uma série de aprovações verticais que precisam ser executadas, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que a artilharia russa, a contrabateria russa, né? A contrabateria é aquela ação depois que o inimigo atira em você usando uma arma de artilharia, você calcula onde está a posição dessa arma de artilharia pela trajetória do projétil e você usa a sua artilharia para tentar acertar a arma do inimigo. E o que ele está dizendo aqui é que as pessoas não têm autorização para fazer isso elas mesmas. Então elas precisam de autorização de superiores hierárquicos. Então tem que fazer uma série de aprovações verticais lá na hierarquia russa, e aí nesse meio tempo os ucranianos já mudaram a artilharia de posição, né? É necessário caçar a artilharia do inimigo em tempo real, rapidamente revelar posições durante o fogo a partir do ar e da terra, usando vigilância e sistemas de mensuração, né, de medição de sons. Imediatamente lançar o fogo de contrabateria. É fácil falar, mas é difícil de fazer. Para fazer isso, você tem que ter em reserva foguetes de alta precisão, um avião no ar o tempo todo com a munição apropriada. Um ataque do inimigo precisa ser atingido imediatamente depois da detecção, sem aguardar os artilheiros, né, o pessoal da artilharia, sair para um cafezinho. Colocando de forma simples, nós estamos retornando mais uma vez com o problema de criar times especiais de HIMARS Hunters. No futuro, o complexo militar vai ser confrontado com a tarefa de saturar a arma com mecanismos de alta precisão contra a artilharia de longo alcance do inimigo, contra os HIMARS. Lógico, nossa última geração de MLRS pode ser que consiga resolver esse problema, né? Mas eu não sei se eles têm isso não. A indústria bélica russa faz muita propaganda, mas coisa real a gente não sabe não. Enfim, ele está mostrando uma situação muito ruim para os russos ali na margem esquerda do Dnipro. Infelizmente, nas outras direções de ataque, os ucranianos não estão tão bem, né? Quer dizer, na verdade, eles estão executando aquela estratégia que eu mencionei para vocês, que o próprio Zaluzhny deixou claro que era para fazer, que o objetivo é desgastar o inimigo sem perder tropas ucranianas. Então, quando os ucranianos percebem que estão perdendo muitas tropas numa determinada posição, eles recuam, né? O resultado infeliz disso daí é que tem recuos ucranianos, né? Então, o primeiro ponto aqui que ele fala é um outro ponto que não tem muita diferença, é na questão ali de Robotyne. Em Robotyne, a gente está falando dessa região aqui em Zaporizhia, onde foi a principal ataque da contraofensiva ucraniana. E nessa região aqui, os ucranianos estão rotacionando tropas, os russos não, né? Rotacionar tropas é muito importante para você garantir que as suas tropas estão descansadas, estão alertas, estão capacitadas, né? Os russos não fazem isso, os russos vão só complementando as tropas, mandando mais gente e o pessoal que está lá vai ficando a vida toda, né? E hoje eles colocaram um grupo de VDVs no setor para tentar estabilizar o que ele chama de linha de crapola, né? Que é aquela linha de soldados ruins, a região do fronte que tem soldados russos piores, né? Eles ainda estão segurando essa linha. As três irmãs Kopani, Novoprokopivka e Verbove ainda são ocupadas pelos russos, apesar de tentativas repetidas de ataques para liberar essas cidades, né? Então ele está falando que Novoprokopivka, Kopani e Verbove, que são os principais alvos ucranianos aqui, os ucranianos têm avançado, mas não conseguiram tomar as cidades, né? E como a gente falou, isso mudou agora a visão, eles não estão mais buscando o ataque, estão buscando preservar tropas, né? As oportunidades continuam, mas vai requerer uma abordagem nova e mais munição para capitalizar em cima disso, né? Enfim, ele está dizendo que a situação aqui não mudou nada, mas que os ucranianos estão melhor do que os russos, pelo menos estão com tropas descansadas por ali, né?
Uma ação que eu cheguei a alertar ontem, e hoje o Reporting from Ukraine fez um vídeo sobre isso, que eu acho que é muito interessante, é justamente a situação aqui em Novomikhailovka, né? Novomikhailovka é um pouquinho mais aqui na linha de frente, é nessa região aqui. Os russos estão quase tomando Marinka, que eu acho que os russos vão acabar tomando Marinka, mas Marinka não é uma cidade muito estratégica, não. A grande problema dos ucranianos é justamente evitar que os russos consigam capturar essa região aqui e protejam Volnovakha, né? Volnovakha, do jeito que está hoje, como tem ucranianos nessa área toda aqui, ela está vulnerável. Os ucranianos conseguem, com artilharia simples, atingir Volnovakha e, portanto, os russos não conseguem usar essa cidade como um hub de logística, como eles gostariam de fazer. Eles tentaram por muito tempo avançar aqui por Vuhledar. Várias tentativas, todas elas morreu um monte de russo e eles nunca conseguiram tomar Vuhledar. Marinka também eles tentaram muitas vezes, mas não conseguiram. Agora estão tentando aqui em Novomikhailovka, né? Essa área do fronte é uma área que estava relativamente desprotegida porque os ucranianos estavam contando com os campos minados que tinham aqui. Tinham vários campos minados aqui colocados pelos ucranianos justamente para evitar um ataque surpresa russo aqui, né? Mas aparentemente os russos conseguiram fazer um esforço para retirar as minas, para desminar esses campos à distância ou através de grupos especiais e coisa e tal, de forma que eles conseguiram avançar com certa velocidade. Foi o que a gente falou ontem, né? Os russos avançaram ao sul aqui, pegaram uma área grande aqui ao sul de Novomikhailovka, né? E aí ele explica aqui o problema. Essa área que foi tomada aqui ao sul de Novomikhailovka agora permite que os russos ataquem por dois frontes, tanto pelo leste quanto pelo sul. Os russos também tentaram avançar ao norte, tá? Eles também fizeram um movimento de avançar ao norte, mas ao norte a defesa ucraniana estava mais bem estruturada e conseguiu impedir esse avanço. Senão ia ser uma tragédia completa, né? A cidade iria ficar cercada por 3 lados, eles fatalmente teriam que recuar aqui em Novomikhailovka, né? Então, a situação agora é essa. Os russos estão tentando tomar Novomikhailovka, os ucranianos estão segurando a região ali, mas a questão é por quanto tempo, né? Isso é preocupante. Isso daqui, como eu disse, se os russos conseguirem avançar nessa região aqui, para ocupar essa área daqui, isso pode gerar problemas mais adiante, né? Vai facilitar a logística russa. Bom, vendo aqui os mapas do Pulé-Volan, além desses lugares que a gente citou, aqui é Bakhmut. Em Bakhmut, os russos conseguiram avançar mais um pouquinho por aqui. Nada significativo, pouco avanço, mas de pouquinho em pouquinho avanço a coisa fica preocupante, né? A boa notícia é que, como eu falei para vocês, em Bordyanivka, aqui no norte, eles tinham avançado recentemente, mas eu falei que a partir daqui não ia ser fácil para eles avançarem, né? E de fato parece que Bordyanivka está segurando os russos aqui, não teve novos avanços nessa região, mas teve aqui na região de Ivanivsk, né? Um pouco mais ao sul aqui, isso, de novo, não foi nada significativo, mas é algo preocupante. Aqui é a região de... é um detalhe daquela região ali de Ivanivsk, né? E tem também aqui na região de Kurdyumivka, também houve um pequeno avanço russo aqui também. Então, se você olhar, um monte de pequenos avanços russos, não, aqui não teve nada. Aqui na região de Kupiansk não teve nenhuma mudança significativa aqui, as coisas estão paradas por aqui. Então você vê que aparentemente os ucranianos estão mesmo seguindo aquela orientação dos Zaluzhny de preservar tropas, preservar recursos. É lógico, não vão abrir as pernas completamente, mas quando eles sentirem que a situação não está boa, não é o momento de segurar território. Segurar território no momento não é importante. Importante é preservar as tropas para fazer a contraofensiva, que certamente será muito mais danosa para os russos no futuro. Deixa os russos tomarem um pouquinho de território, lá na frente a gente vai ter força para tirar isso tudo deles ali, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala aqui que uma combinação de falta de munição e atraso na provisão de ajuda pelo Ocidente está causando as forças ucranianas a poupar material, né? Ele coloca aqui como sendo uma necessidade dada pela falta de munição. A gente viu que os Zaluzhny estão, na verdade, querendo poupar isso para uma outra contraofensiva, né? Ele fala aqui que tanto as forças russas quanto ucranianas já comeram a maior parte de suas reservas de munição. O que tinha de munição da era soviética armazenada já foi quase tudo usado. A questão é, agora está todo mundo correndo atrás de munição adicional
para continuar essa guerra, né? A Rússia foi lá na Coreia do Norte, a Ucrânia está buscando apoio no Ocidente, e nesse caso a Ucrânia está muito melhor do que a Rússia nessa situação, né? O Zaluzhny não quis comentar uma reportagem recente que saiu no Bild, na Bild, né, revista alemã, dizendo que ele estaria planejando planos de contraofensiva para 2024 e coisa e tal. Ele simplesmente não quis comentar nada sobre isso, né? E por falar do Zaluzhny, né, vocês lembram, a gente mencionou que havia um dispositivo de escuta no gabinete do Zaluzhny, mas era falso, ou seja, era um dispositivo que não ouvia de fato, só parecia um dispositivo de escuta, provavelmente feito para provocar exatamente essa discussão, para colocar dúvidas no ambiente, né? E isso foi lançado ao mesmo tempo em que um jornal lá de Kiev, né, um jornal ucraniano, lançou dúvidas sobre a relação entre o Zaluzhny e o Zelensky, dizendo que eles estariam sem se falar, que estariam brigados e não sei o que lá. Isso aqui é preocupante, né? Embora o Kiev Independent seja um jornal lá da Ucrânia, ele parece que tem muita ligação com Klitschko, que é o prefeito de Kiev, que é da oposição ao Zelensky, né? Entenda, a oposição que também é contra os russos, também é a favor da Ucrânia retomar os territórios e coisa e tal, mas ele critica o Zelensky em alguns outros aspectos aí dessa guerra, de forma consciente ou não, acaba enfraquecendo o esforço ucraniano, né? Então, por exemplo, falou no Kiev Independent que o Zelensky não se encontrava com o Zaluzhny faziam 3 meses. E o pessoal mostrou aqui um monte de foto do Zelensky junto com o Zaluzhny no último mês. Em final de novembro eles se encontraram, né? E, de fato, depois o Kiev Independent fez a correção. Na versão inicial nós dissemos que o Zelensky e o comandante Zaluzhny não se encontraram nos últimos 2 meses, mas isso foi corrigido, eles foram vistos juntos no 3 de novembro. Teve outras ocasiões também, o pessoal mostrou outras imagens deles aqui também. Ou seja, de forma proposital ou não, o pessoal está fazendo o trabalho das Russetes aqui de semear discórdia, né? Até que ponto isso está conjugado com essa falsa escuta que colocaram no gabinete dos Zaluzhny, a gente não sabe. Ou seja, é possível mesmo que os russos estão querendo criar confusão entre o comando ucraniano lá na Ucrânia, né? Além disso, teve a reportagem do New York Times falando que a Ucrânia está caçando pessoas na rua para botar como mobilizados e coisa e tal. Usaram aquela entrevista do Budanov, em que ele fala que sim, não tem como manter um exército do tamanho que a Ucrânia tem sem mobilização, e que algumas vezes as pessoas realmente resistem a isso, mas ele próprio falou que essas pessoas que resistem, que realmente não querem, acabam sendo de muito pouco uso na linha de frente, né? Acabam não resolvendo muita coisa. O fato é que a mobilização funciona lá na Ucrânia, funciona muito bem, a maior parte das pessoas não resiste como o pessoal coloca lá. A questão toda é um passo fundamental para você convencer as pessoas a fazer isso é justamente punir as pessoas que não fazem, né? Daí a necessidade da Ucrânia de fazer esse tipo de coisa. Eu, como libertário, acho isso errado? Sim, acho errado. A questão toda eu entendo a necessidade disso no momento, né? A situação que você tem, a Rússia não vai ter vergonha nenhuma de caçar quantos mobilizados forem caçar, então não tem por que criticar a Ucrânia por isso. Todos os exércitos do mundo fazem isso, aqui no Brasil faz isso. Se você não quiser servir, você vai ter consequências e coisa e tal. Apesar de que aqui no Brasil, se você não quiser servir, é só falar que não quer servir, que raramente você é chamado. É o mesmo motivo que o Budanov falou, né? Os soldados que não querem servir de verdade, aqueles caras que não querem, eles são punidos muito mais para dar exemplo do que realmente para serem usados como força de mobilização no final das contas, porque esse pessoal vai ser uma inutilidade na linha de frente, né? Bom, enfim, é isso daí. Guerra não é uma coisa bonita. Acho um absurdo só o New York Times estar criticando a Ucrânia por isso, quando a culpa disso não é da Ucrânia. A culpa é da Rússia, que invadiu a Ucrânia, e a Rússia faz muito pior lá no território dela, né? Bom, aqui o Magyar, que é aquele operador de drones, o famoso ucraniano, criticando aqui os jornalistas do New York Times e falando para o pessoal do militar ucraniano: não dê entrevista para esse pessoal, porque esse pessoal é muito sacana, eles tem muito jornalista
no bolso do Putin, né? O pessoal paga esse tipo de coisa. O Putin é a esquerda mundial, ele é essa organização que infiltra jornais do mundo todo. É só você ver o quanto esses jornais da mídia ocidental lambem o saco do Putin e da Rússia. Então ele está pedindo que os militares ucranianos não falem com jornalistas. Sempre vai ser tirado fora de contexto, sempre vai ser usado para prejudicar, né? E também falando para os ucranianos e para a comunidade internacional, ou seja, ele está explicando realmente que esse tipo de coisa foi só feito para denegrir a Ucrânia, não tem lógica nenhuma isso, né? E bom, o Zelensky, ele disse que vai dar uma grande conferência de imprensa hoje, dia 19. Então, a gente não sabe ainda o que é, eu estou gravando isso 1h da tarde, isso deve ser hoje à noite, lá na Ucrânia. Vamos falar sobre isso amanhã, mas provavelmente ele vai justamente falar sobre esses problemas todos que estão envolvendo ali o comando militar ucraniano, né? Bom, uma informação curiosa, lá na Sérvia teve eleição recentemente, e o Vučić ganhou novamente, né? O Vučić é o atual presidente, primeiro-ministro, e ele apoia Moscou. A Sérvia não entrou na comunidade europeia. A Sérvia iniciou o processo de adesão dela à comunidade europeia lá em 2009, mas depois houve um movimento muito forte pró-Rússia a partir de 2010, e meio que eles estão em negociação, tá? Estão exatamente na fase que a Ucrânia está agora, em negociação para entrar na comunidade europeia. Só que está andando muito pouco essa negociação, porque o pessoal da Sérvia tem um presidente pró-Rússia que não quer entrar na Sérvia. Só que está acontecendo agora, que não quer entrar na comunidade europeia. Só que o que está acontecendo lá é alguma coisa muito parecida com os protestos na Ucrânia da Praça Maidan, né? O povo quer entrar na comunidade europeia. Por quê? Porque o povo quer boas condições de vida, quer liberdade, quer prosperidade. O povo não quer ficar ligado a alianças com países comunistas, como a Rússia ou essas besteiras todas. O povo quer prosperar, quer ter uma boa vida, quer ter emprego, quer ter uma boa economia, né? Então eles querem entrar para a comunidade europeia. Então, o que aconteceu? Teve a eleição agora e, de novo, o mesmo presidente ganhou e o pessoal está protestando. Ou seja, o pessoal está vendo isso aqui muito, muito similar àquela eleição de 2004 na Ucrânia, né, que foi onde começou o movimento laranja, que na Ucrânia eles conseguiram reverter o resultado da eleição. Aqui, ó, grandes protestos lá em Belgrado, né? Belgrado, lá na capital da Sérvia, um monte de gente aqui, muito grandes protestos mesmo. E lembra, a Sérvia é um aliado do Putin na Europa. Não é na comunidade europeia como a Hungria, mas na Europa como um todo, né? Fica ali do lado da Hungria, inclusive. Certamente isso aqui mostra uma fraqueza do Putin, da influência do Putin ali. E pode ser até uma ocasião muito propícia para esse tipo de coisa, porque justamente nesse momento a Rússia não está no auge da sua força, né? Não teria como, por exemplo, fazer uma intervenção militar aqui. Aqui está falando a notícia de que ontem à noite a Comissão Eleitoral Sérvia iria se reunir para tomar decisão sobre a anulação do resultado das eleições. A gente não teve mais informações sobre isso, não sabemos o resultado dessa reunião, né? Vamos ver o que significa isso daqui. Ainda continua um monte de protestos lá na capital da Sérvia, né? Realmente é curioso o pessoal falando aqui, é sempre a mesma desculpa. Não porque o Ocidente está querendo influenciar as matérias aqui da Sérvia, coisa e tal. Não, cara, não tem Ocidente não. Olha só a quantidade de gente na rua protestando. Não tem nada de Ocidente querendo influenciar, coisa e tal. Todo ditador fala esse tipo de coisa. Ai, que os países mais livres estão querendo influenciar a minha ditadura aqui. Não, pô, é o povo que quer. O povo quer liberdade. As pessoas querem viver de forma mais livre e próspera, né? Essa desculpa de não tem interferência do Ocidente. Interferência o caramba, olha o povo querendo a coisa aí. Ó. E bom, essa notícia aqui eu vou falar mais sobre ela no meu vídeo sobre Israel, mas houve uma grande explosão na quartel-general de Força e Aviação iraniano, que é um lugar onde são produzidos os drones Shahed 136, né? Então isso aqui provavelmente foi feito por Israel. Israel não assumiu o ataque, mas provavelmente foi feito por Israel. E, de qualquer forma, deve dificultar a produção de drones e mísseis iranianos que abastecem o Hamas, o Hezbollah e os Houthis também lá no Iêmen, né? E a Rússia também. Ou seja, isso aqui para a Ucrânia também é uma boa notícia, né?
O Chuck Farrer lembra aqui que é a terceira vez que é atacada essa instalação, mas essa foi o ataque maior que teve por ali, né? Bom, uma informação importante, o coronel Igor Salikov aparentemente fugiu da Rússia e ele tem uma confissão assinada e evidência de crimes de guerra na Rússia, na Ucrânia, e ele está querendo entregar isso na Corte Internacional de Justiça, né? Ele está procurando asilo na Europa. O pessoal está procurando aqui ver se consegue sensibilizar o pessoal para reconhecer o asilo para ele, porque certamente ele pode ter informações significativas sobre os crimes de guerra do Putin, né? Quando o pessoal começa a fugir assim é porque a situação está realmente ruim, né? Agora, isso daqui é o máximo. A Rússia lançou o primeiro carro elétrico totalmente produzido na Rússia. Olha que lindo o carro, cara. O carro é tão lindo que a frase de efeito, né, o bordão dele é: não fique com medo da sua aparência. O carro se chama Amber. Eu vou te falar um negócio, cara. Que coisa impressionante. É muito feio. Não, os caras capricharam para fazer essa coisa horrorosa desse tipo. Não é possível. Eles devem ter pensado, vamos fazer um carro feio. E aí erraram a mão, fizeram muito feio. Enfim, sei lá, né? Vai que vai ser um sucesso lá no mercado da Rússia. Eles não têm muitas opções também. Infelizmente, a gente tem a nossa hora da vergonha agora. O Amorim, Celso Amorim, que é o principal conselheiro do Lula na área de relações internacionais, ele não tem cargo nenhum no governo, não está mais no Itamaraty, está aposentado, né? É velharia igual o Lula, mas é o cara que mais influi na área de diplomacia do governo Lula, né? E ele diz aqui que o governo quer o Putin na cúpula do G20 no Rio. No segundo semestre desse ano vai ter a cúpula do G20, vai acontecer no Rio de Janeiro, lá na minha cidade. Infelizmente, novembro de 2024. E, segundo o assessor, a conferência seria incompleta sem a Rússia. Olha o absurdo que esse cara está falando. A Rússia é um criminoso de guerra, invadiu outro país, patrocina terroristas no mundo todo. Que incompleta sem a Rússia? Estaria muito melhor sem a Rússia. Não tem que ter Rússia no G20 no final das contas, né? E daí o que ele falou aqui foi justamente que não, que ele quer que o Putin participe do G20, que o Brasil assumiu a presidência rotativa e que, ou seja, o que pode acontecer aqui, ó. O Tribunal Penal Internacional foi criado na época que ele era embaixador da ONU e foi visto como um processo, mas o fato é que grandes potências ficam de fora. Só vale para os outros, ou um país declarado como inimigo pelo Ocidente? Não, o Putin invadiu a Ucrânia, meu amigo. Não é questão de economia, de ser de um lado A, do lado B. Ele invadiu um outro país, matou um monte de criança, matou um monte de gente. Que absurdo é esse de dizer que o cara, ai não, porque estão discriminando eles. É absurdo isso, né? E o pior é o seguinte, né? Com o Lula querendo esse tipo de coisa, para o governo lançar alguma ordem aí, alguma coisa para tirar o Tribunal Penal Internacional temporariamente, alguma coisa assim, eu não duvido nada. Um absurdo, vergonha absurda desse governo Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.